Olá, bem-vindas mais uma vez a este lugar de esperança a que nós chamamos Cordão de Raab. Esta semana vamos completar o nosso estudo de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 a 15. Depois de ordenar as mulheres a aprenderem em silêncio e em submissão, Paulo dirige-se às mulheres e diz que elas salvar-se-ão tendo filhos. Ai, 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 mas não dá para saltar esta parte, pois não, Adelaide? Não dá, não. Vamos lá. Na semana passada começamos a estudar uma passagem muito complicada de compreender e de aceitar. Até deu vontade de saltar, mas nós conseguimos ficar firmes. Está onde? Está na primeira carta do apóstolo Paulo, que escreveu ao seu cooperador Timóteo, que está na igreja em Éfeso, e ele quis ajudar Timóteo a manter o foco do seu ministério, protegendo-se a ele e protegendo a sua congregação do erro dos falsos mestres, maus ensinos que estavam a trazer maior fardo sobre os cristãos e, em especial, sobre as mulheres. Estavam a sobrecarregar as mulheres, não é? Então, esta passagem está inserida num todo de vários capítulos que trata também dos papéis na igreja, das responsabilidades de cada um e faz parte das cartas pastorais. Hoje temos um versículo cabeludo, Adelaide. Vamos tratar dele. Põe cabeludo nisso. Então, este verso 15 do capítulo 2 tem gerado muita perplexidade. Eu diria séculos. Séculos de perplexidade. Aliás, se tu pesquisares nessa imensidão que é a internet, eu creio que tu vais encontrar pelo menos 5 teorias muito credíveis até acerca da passagem, não é? Muito interessantes, algumas bem criativas, mas o que eu proponho é que nós, em vez de lermos este ou aquele comentário, por muito bons que sejam, vamos ler só o texto, pode ser? Sim, vamos começar por ler na tradução Almeida Revista e Corrigida. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amigas, querem mesmo saber o que a Bíblia diz sobre isto? Ou reforçar o que pensamos sobre a maternidade? Pois. Será que a maternidade salva? Será que quantos mais filhos eu tenho, mais santa sou? Eu estaria tramada, tenho só um. O que é que Paulo quis dizer com este versículo tão discutido e tão evitado? Bem, para tudo, toca a ler outras traduções que é melhor. Porque, por exemplo, a Bíblia para Todos diz: mas, criando os seus filhos, as mulheres salvar-se-ão se modestamente permanecerem na fé, no amor e em santidade. Na Almeida Revista e Atualizada diz: todavia, será preservada, gosto tanto desta tradução, através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, todas as traduções começam com uma adversativa, só podiam, não é? Porque é isso que o original diz. E quando assim é, quando há uma adversativa, mas, porém, ou portanto até, não é? É ainda mais importante nós lermos o que está antes, não é? Porque ele está a completar um raciocínio. E depois então lermos a carta toda. Aliás, demos essa recomendação também na semana passada e nunca é demais reforçar. No episódio passado, de facto, nós demos esses 7 passos de interpretação, não é? Sim. Que aliás, olhem, estão aqui bem explícitos neste livro que já recomendámos na semana passada, publicado pela editora Fiel, do Michael Lawrence, que é a Teologia Bíblica na Prática. É muito interessante e é acessível a qualquer um, não é preciso ter doutoramentos, não é preciso ir à escola bíblica, é preciso estar disposto a aprender, não é? Então, se não viste esse vídeo, eu aconselho que tu vejas, porque de facto ajuda-te a compreender o que vamos explicar aqui neste versículo 15. Mas a Stella ajuda-vos dando assim um mini contexto muito rápido. Sim. Então, seguindo esses passos, lendo esta e a outra carta de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, que são uma das estratégias que temos para entender o texto melhor, ler o grupo de livros em que o livro se contém, não é? Nós percebemos o quê? Paulo está a falar com Timóteo, ele está a escrever uma carta para Timóteo, que é um jovem cooperador seu, sobre as questões que estavam a surgir na igreja de Éfeso. O que é que estava a acontecer? Falsos mestres e os seus ensinos estavam a influenciar de maneira negativa as responsabilidades, os deveres e os comportamentos dos cristãos
dentro da igreja, dos homens, das mulheres, das famílias, certo? Depois ele também fala sobre o desígnio da criação que antecede a queda, o pecado que vem e distorce e perturba o desígnio perfeito de Deus. Mas há boas notícias. Claro. E as boas novas já em Gênesis apareceram, não é? Que vinha uma redenção. E essa redenção então restaura estes papéis entre o homem e a mulher que foram quebrados na queda. E por isso a família deve refletir a ordem de Deus dentro da igreja. E isto é uma coisa boa, é um fardo leve. Okay? Também podemos entender no contexto que o Evangelho é base para todo o nosso estilo de vida, que inclui os nossos papéis de homem e de mulheres, como eu já disse, restaurados pela redenção. A forma como vivemos a nossa vida deve evidenciar ou, dependendo de como a vivemos, não evidenciar o Evangelho. Sim. E, finalmente, a fé. A fé é essencial para vivermos de acordo com os desígnios de Deus. Sem fé, estes desígnios, estes deveres, estes comportamentos são uma lista pragmática. E essa lista pragmática vai trazer frustração e vai trazer fracasso se for vivida sem fé. Okay? Então é Cristo, é Jesus Cristo quem nos habilita a viver desta forma. Sem Ele não é possível. É isso. Então, sabendo que esse é o tema, não é? E voltando ao tal verso 15, será possível que Paulo, neste verso, nos esteja a dizer que as mulheres só se salvam se forem mães? Paulo só defende a salvação pela fé no caso dos homens? Mas então ele estaria a contradizer-se a si mesmo, porque, por exemplo, só para dar um exemplozinho, na carta aos Romanos, ele diz que foi a fé que salvou Abraão e não as suas obras. E noutra carta, a esta mesma comunidade, aliás, a Éfeso, ele também deixa bem claro que pela graça somos salvos, não por nós mesmos, não por aquilo que nós fazemos. Então, não pode ser algo que se faz, seja o que for, ter filhos, por exemplo, que nos traz a salvação. Isso seria um erro grosseiro de Paulo. Eu sei que para quem tem filhos, a gente sente isto como sendo uma verdadeira obra, não é? Até às vezes é um fardo bem pesado. Mas ainda assim, reconheçamos que não salva ninguém, não pode. Exatamente. É interessante, Adelaide, que a palavra que ele usa aqui de salvação para as mulheres, ele também usa para Timóteo. Não é? Então, Timóteo vai salvar a ele e aos que o ouvem através da pregação da sua palavra. Então, não tem questão aqui que ele vai salvar fazendo isso, mas que isso faz parte do processo de santificação e de salvação, como instrumentos, não é? Que nós vamos falar mais vamos sobre focar-nos isso, bem nisso. não é? E é isso, o contexto de Paulo noutras cartas, nós entendemos isso, noutros estudos, noutros escritos bíblicos que antecedem Jesus, que vieram depois de Jesus, que a salvação não vem pelos filhos. Imaginem, não é? Jesus, então, não fez a obra completa. Exato, não queres ver? Afinal, nós é que temos que completar a nossa salvação pela nossa disposição em parir. Que horror! Não! Heresia completa e total, não é? Olha, a tua salvação foi conquistada por Jesus. Não te deixes influenciar, não deixes que ninguém te prenda, ou tu mesma aprendeste nessa ideologia, ou alguma ideologia que assim te influencia a pensar. Paulo não queria, nem poderia nunca estar a ensinar tal coisa. Não poderia, não é lógico. Não faz sentido. Mas, por incrível que pareça, isto é um pouco difícil de compreender dentro da igreja e fora dela, não é? Porque sabem que há muitas seitas que se apoiaram, aliás, aquilo que ensinam às pessoas, nesta ideia tão bizarra, não é? Que é uma ideia que só pretende dominar as mulheres no pior sentido do termo, mantê-las humilhadas, mantê-las enfraquecidas, escravizadas, à crença de que ou tens filhos, ou então não estás salva, não te podes salvar senão através da maternidade. Mas será que foi mesmo este tipo de erro que motivou Paulo a falar com Timóteo? Bem, semana passada já falámos bastante do contexto desta carta, então temos de nos focar de novo e temos de compreender o contexto literário, cultural, histórico, não é, Stella? Sim, exatamente. E como dissemos, é importante ler a carta toda, porque isso vai te ajudar a entender o que é que ele está a dizer. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 3, Paulo identifica as ideias tolas e as vãs discussões que levaram a escrever esta carta, não é? Andavam a ensinar que não era lícito casar, que se deviam de abster de determinados alimentos e outras mentiras.
Então, Paulo afirma que criar uma família é uma coisa muito boa, tanto assim que contribui. Portanto, é uma ferramenta de restauração que Deus está a operar em ti, em mim, em todas nós, não é? Lembra-te destes 2 termos. Se não te lembrares mais nada neste vídeo, Pelo menos isto, por favor. lembra-te disto. Teres uma família é um instrumento, não é o fundamento da tua salvação. Não é fundamento, é instrumento. Então, Paulo estava de facto, de veras, preocupado em desmentir esse erro de palmatória. Essa apologia que se fazia na altura, e ainda se faz, do ascetismo como uma condição sine qua non para nós sermos santos. Ou seja, pelo contexto da carta, nós percebemos que esse ataque à família estava a estabelecer um padrão que não é de Deus, não é? E as mulheres em específico precisavam de ser defendidas de tal ideia, e foi isso mesmo que Paulo fez. Exatamente. E é isso. Os falsos mestres estavam a escravizar o que Cristo libertou. Exato. A redenção traz libertação e os falsos ensinos sobrecarregam, escravizam. Eles defendiam o celibato, até como meio de garantir que todos cumpriam as suas funções na igreja, sem impedimentos. Vais casar? Isso vai ser muito difícil depois para servir a Deus. Ter filhos? Pois. Tu não vais conseguir servir a Deus como deve ser, não vais ser uma mulher piedosa. Que absurdo. Então, Paulo tem de corrigir esse erro grosseiro. Sim, diz Paulo, foi a mulher quem foi tentada e não Adão, e por isso não permito que tenha autoridade episcopal. Mas esse pecado original não se agrava por terem uma família, ok? O mandato que precede a queda, qual é? Crescei e multiplicai-vos. Continua a ser o mesmo. Antes da queda e agora para nós. Mas não são os filhos ou a falta deles que limitam o papel das mulheres na igreja. É a ordem seguida por Deus a quando da criação do mundo. Nada disso interfere na nossa salvação, que fique bem claro. E são boas notícias. Nós vamos completar esta reflexão com o próprio texto, está bem? Para nós percebermos que toda a passagem obedece de facto a uma lógica. Na semana passada nós estudámos os versos 11 e 12 assim em particular, que tratavam daquela questão do exercício da autoridade na igreja, do comportamento dentro da igreja dos homens e das mulheres, mas desde os versos 8 até ao capítulo 3, tudo de facto pertence à mesma questão. O que se espera de um cristão na igreja? Não é? Aquilo que é esperado de uns e de outros. Sem dúvida. Se não, vejamos verso a verso. Vamos ver outra vez aquele contexto imediato, o que antecede, o que procede, não é? E então, quando olhamos para esse contexto imediato que a Adelaide acabou de dizer, o que é que nós vamos descobrir? Que Paulo ensina sobre os deveres dos homens e das mulheres dentro da igreja. Existe então essa ordem familiar que vem desde a criação, ok? E que deve refletir o Evangelho e que só pode ser vivido pela fé. Sem fé, impossível. Então, no versículo 8, Paulo dirige-se aos homens, exortando sobre a tendência de serem mais agressivos e irados, ou, pelo outro lado, passivos demais. Ele chama-os para a liderança na oração, pois esse é que é o seu chamado. Depois, Paulo dirige-se para as mulheres. Ele vai agora falar para as mulheres e então percebemos que ele, ao falar para as mulheres e para os homens, entendemos que a igreja é um lugar de quê? Oração, decência, modéstia, piedade e boas obras. Depois lemos no versículo 12 sobre o chamado pastoral que pertence aos homens, que não pertence às mulheres. Adelaide, porquê? Porquê que não pertence às mulheres? Então vamos continuar a ler e vamos descobrir. Nos versículos 13 e 14, nós lemos então que Paulo diz: isto é por causa da criação, é por causa do desígnio de Deus para nós. Sexos distintos, mas iguais em valor. Muito importante, não é? Exatamente. Diferentes, mas iguais em valor. Ambos os sexos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos iguais no valor perante Deus. Porém, existe sim uma ordem familiar. E essa ordem familiar é uma coisa boa, é uma dádiva de Deus. Estamos aqui a falar de um desígnio que precede a queda e por isso não pode simplesmente ser obliterado
É verdade. não é? Sim. Mas o que é que aconteceu? Nós já sabemos, já falamos isso a semana passada, não é? O pecado entrou. E é esse pecado que traz o desequilíbrio. É esse o pecado que traz a inversão dos papéis. E então, só através da redenção é que podemos voltar a viver de acordo com o propósito de Deus para ambos os sexos, de forma a vivê-los dentro da igreja, sem sobrecarregar uns aos outros com as responsabilidades de cada um. O homem exerce a sua responsabilidade e a mulher tem as suas responsabilidades. Exato, e é interessante essa explanação que tu fizeste, porque eu costumava acreditar que esses papéis que estavam atribuídos aos homens e à mulher tinham decorrido da queda, e não é assim, antecedem a queda, como tu estavas a dizer. Foi uma correção também para mim que eu recebi atempadamente, não é? Pois. É bom ser corrigida. E a nossa tendência é estar mais atento às responsabilidades dos outros. É verdade. Ele não fez, eu vou lá e faço. Não, o que estás a fazer é mau para ti. Estás-te a sobrecarregar. Ou, eu não faço, ela faz. Não, estás a sobrecarregá-la. E Paulo faz isto nestes versículos. Atenção, Paulo está a proteger. Ele está a proteger a igreja, ele está a defender a sua fé, ele está a proteger a mulher. Sem dúvida. É isso que ele está a fazer aqui. E qual é o papel único que a mulher tem? E que é um privilégio? É a maternidade. É isso que ele está a dizer no versículo 15. E essa maternidade faz então parte do processo de santificação, desta perseverança na fé. É assim que a mulher cumpre o seu papel. Sabes que admitamos que o que pode gerar alguma confusão é a utilização do verbo salvar, não é? Pois. Salvação. E tu na semana passada já abordaste esta questão, porque de facto a palavra grega, podemos encontrar isso nas concordâncias bíblicas, por exemplo, na Strong, é sozo. Ela pode ser empregada de diversos modos, para significar, por exemplo, completa, curada, restaurada, não é? E compreende então toda a restauração que acontece no plano de salvação de Deus para a humanidade. Aliás, a tradução ARA, eu há pouco estava a dizer, não é? Gosto muito desta palavra que é utilizada na tradução ARA, usa o termo preservada, guardada, protegida, não é? Ou seja, a mulher tem na criação da família um instrumento, lembrem-se, um instrumento e não um fundamento de restauração pela santificação, que o facto de nós termos uma família nos proporciona. Todos sabemos que a família é um instrumento de santificação, não é? E às vezes bem difícil de gerir, mas é um instrumento de santificação. Então reparem também noutra coisa. Onde é que está a condicional? Onde é que está o se? A condição é ter filhos? Não. Ela não está de todo posta no facto de se ter ou de não se ter filhos, mas nas características que definem todo o crente genuíno, que é o que vem no finalzinho do verso, não é? Os únicos que salvam de facto são os crentes genuínos e são os que apresentam estas características. O final do verso diz então: se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso ou com modéstia, em algumas traduções. Curiosamente, é isto também que ele recomenda a Timóteo um pouco mais à frente nesta carta. Ele recomenda as mesmas coisas a Timóteo. Ele nem sequer está aqui a separar os homens das mulheres nesta questão. As obrigações são comuns a todo o crente neste sentido, não é? Então, como é que nós nos salvamos? Nós, de facto, preservamos-nos, ficamos guardados se permanecermos na fé, no amor, na santidade, com bom senso ou com modéstia. Então, a mulher salva-se exatamente como o homem se salva, se permanecer na fé em Jesus. Mas vejamos agora, Stella, as ideias que podem estar a impedir as mulheres de agora de terem filhos. À semelhança, aliás, das tais mulheres de Éfeso, não é? Ou então, as ideias que podem estar a convencer algumas de nós de que a marca da mulher verdadeiramente cristã é ter uma quantidade de filhos, uma filharada, o que também é uma grande tolice. Pois é, olha, eu vou aqui citar algumas ideias extremas sobre a maternidade. Olha, uma delas é, ter filhos é um fardo físico. Já viste? Olham para ti com os teus filhos, coitada, está cansada. Tu como é que tu fazes? Não tens tempo para ti. Coitadinha. Ou, não tem... Olha, é um fardo emocional para ela, coitada, está de rastos. Ou,
epá, coitado do orçamento daquela família numerosa, como é que eles vão? Agora, o orçamento deles vai ficar no vermelho. Pois, a ameaça da falta do sustento, não é? Uma ideia extrema, não é? Yeah. Outra ideia dessas é que vai atrapalhar a tua independência financeira. Tu, como mulher, tu precisas de conseguir aquela independência financeira, não depender de ninguém para nada. E se tiveres filhos, epá, trabalhar vai ficar um bocadinho complicado, não vai? Pois é o que dizem. É o que dizem por aí. A vida é dura, digo eu. Ou também tem o outro lado da moeda. Pois tem. Que diz, quantos mais filhos, mais santa. Olha, ela deve ser uma santa, tem 7 filhos, deve ser uma santa. Ou então, o que nós já dissemos, é que ter filhos salve. Então estas ideias extremas são as que ouvimos por aí, não é, Adelaide? É verdade. Minha querida, tu queres ter uma família biológica ou tens uma família biológica? Excelente, excelente. Boas notícias. Deus vai usar a tua família na tua restauração, na tua santificação. Que ninguém te faça sentir menor, inferior, por tu dedicares o teu tempo à tua família. Minha querida, não tens marido ou não tens filhos? Entrega-te à obra de Deus por completo então. Repara bem, tu tens um privilégio. Hein? Temos de reconhecer isto, poder dedicar muito mais tempo às coisas de Deus, como Paulo também disse, aliás, aos Coríntios, não é? Aliás, Jesus também já falou lá em Mateus 19 que alguns fazem essa escolha pelo reino de Deus, por amor ao reino de Deus. Então, é uma boa escolha. Jesus deu-te essa escolha, ninguém te pode tirar, tu és completamente livre para fazer essa escolha. É isso mesmo, e é isso que este texto faz na sua essência, traz liberdade, traz proteção, e esta é uma verdade que liberta mesmo. Lembra-te que para saberes a verdade, o que é que temos que fazer? Temos que ler, temos que meditar na verdade, e a verdade é a que está perante nós, é a palavra de Deus. Não basta ir só domingo à igreja e eles servirem-te de bandeja, olha, está aqui a papinha. Não, isso não vai ser suficiente para ti. Estuda connosco, fala com a tua igreja, talvez vocês possam organizar um grupo de estudo entre as mulheres. Com certeza. Não é? Em que ali uma vai se ajudando a outra, vai edificando, vai vão lendo praticando juntos. No ensino, na aprendizagem, vão Exatamente, partilhando, vão crescendo juntas. E uma coisa que nós temos aprendido é que não é bom fugir. Não fugir destes conflitos, destes versículos mais difíceis, não é? Nossa tendência é, este versículo é difícil. Nem estocar. É, quase que nós pulamos este, não é, Adelaide? Sim. Mas olha, deleitem-se na palavra. Sim. Porque pode trazer ao teu espírito coisas boas, pode fazer crescer espiritualmente. É edificante, faz bem à alma. Então, para a semana abordamos mais um versículo fora do contexto. Se vocês quiserem, enviem-nos uma sugestão de um texto que achem importante nós estudarmos aqui juntas melhor. Nós queremos que o cordão de Raab seja vosso também. Sim, é isso mesmo. E olhem, não se esqueçam, ativem as notificações do YouTube, cliquem naquele sininho para não perderem nada. E olha, ponham um like no nosso vídeo, comentem, sugestões, não é? Perguntas, algum versículo aí complicado. Vamos tentar. Nós vamos tentar, juntas vamos tentar. Está bem? E então ficamos aqui à vossa espera, que Deus vos abençoe e até breve aqui no Perdão de Raab. Até para a semana.